hoje é um dia, uma data muito importante para mim, na minha vida, muito importante. É, depois vou contar, mas exatamente faz um ano eu sabia falar caldo verde, lula, pastel de nata, piripiri, e já mais nada. Porque Verdade, aqui, exatamente um ano atrás. uhum, sim, Então faz exatamente um ano que você começou, entrou no Fluente, está sim, e disse em que você duas já terminou semanas, e terminou já já faz um tempo que você terminou, um em tempinho. setembro, sim, Você terminou todo o curso em setembro. sim. Foi muito rápido. Porque era o período que eu estava em casa sem trabalhar e queria realmente fazer uma coisa para o cérebro. Não queria ficar assim, À toa, né? Sem fazer nada. aprender uma língua online. Nunca, 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 nem sabia. Mas pensei, eu vou ver, porque YouTube tem televisão de outros países. Vou ver se encontro algo em português para ouvir. E depois de escutar, ou de assistir a tantos vídeos, e pesquisar tantas coisas também no Google sobre a língua, então o algoritmo de YouTube foi quem Só mandar. sim, coisas de você. Eu vi, sim, é assim como era exatamente no momento que você estava fazendo a Semana do Português. E eu pensei, ok, vou entrar nesse curso. É, mas eu tinha certeza que você estava falando bem pelo e-mail que você me enviou, aquele e-mail que você enviou primeiro, falando que você estava praticando com aquela outra colega doente, né, que também que aprendeu francês e tudo. Eu sou canadense da província de Quebec, que é uma província onde a língua é francês, não é inglês como no resto do país. É tudo francês aqui. Moro na cidade de Montreal. Mas você é bilíngue, você já cresceu com francês e inglês? Como que foi o Não, francês e o inglês? não. Não? Eu falo inglês sim, mas é porque estudamos na escola. Quando somos pequenos, aprendemos um pouco. Mas eu queria aprender inglês. Realmente eu estudei bastante. Quando chegou a hora de fazer meu mestrado, eu decidi fazer numa universidade, numa faculdade em inglês, aqui, Legal. Aí é porque bom tinha essa porque possibilidade treinou e muito, né? era a primeira vez que eu usava inglês no dia a dia. Legal. Primeira vez. Hum. E, nossa. Mas e o português? Quando que surgiu aí nesse caminho? Mas Tá em exatamente. Quebec, fala, né, inglês, francês, tá, e o português, o que que aconteceu? Bom, português. Hoje é um dia, uma data muito importante para mim, na minha vida, muito importante. É, depois vou contar, mas exatamente faz um ano eu sabia falar caldo verde, lula, pastel de nata, piripiri, e já mais nada. Porque Verdade, aqui, exatamente um ano atrás. uhum, sim, porque aqui temos um bairro português, em Montreal. E, sim, e tem restaurantes muito bons. Então eu aprendi palavras nos cardápios. Entendi. E foi ali que começou um interesse, assim, com o português? Não, 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 não. O interesse começou faz 15 anos. Estive em Portugal. E era uma viagem para outros países da Europa e tinha uma semana, mais uma semana e fui para Portugal. Mas sem preparar, sem me estudar, sem nada. Eu cheguei, não entendia nada. E
nos lugares turísticos falava inglês e sentia como que era errado. Eu falante de línguas latinas, falar inglês em Portugal era para mim um pouco errado. E nos lugares não turísticos, nos táxis, ou com os vizinhos do apartamento que alugava, eles não falavam inglês e eu não falava português, então tentei com espanhol, falando bem devagar. Isso funciona, deu certo, deu certo. E eu pensei, ok, é uma língua que posso estudar, posso aprender, é possível, vou fazer. E no aeroporto, quando voltei, comprei 2 livros e pensei, eu vou ler, eu vou aprender. A verdade é que passaram 15 anos, os livros ficaram ali. Entendi. Porque a vida, né, outras coisas aconteceram, né? Claro. Sim. Mas foi um ano, nesse mesmo dia, eu tive 3 cirurgias no mesmo dia, importantes, para uma doença que era grave, e eu sabia que não podia trabalhar pela primeira vez em 25 anos, ia ficar em casa, sem trabalhar, e não sabia quanto tempo isso ia durar, não sabia. Então, pensei, foi quando eu pensei naqueles livros, eu pensei, isso é o que eu vou fazer, porque eu preciso pensar que essa situação na qual estou agora é uma coisa que vai acabar. E depois a vida vai voltar a ser normal e eu gostaria de não perder todo esse tempo, mas fazer algo construtivo. E seria bom aprender português agora para sonhar, que depois vou poder viajar. E neste momento, eu estava pensando ainda em Portugal, não estava ainda pensando no Brasil, sinceramente. Claro, claro. Porque, não, também porque fica mais perto daqui. E aí você, bom, peraí. Então você foi para E eu, Portugal, aí você ficou então esse período um ano atrás. Você sabia que ia ficar em casa e falou: bom, vou pegar aqueles livros e estudar o português. era isso. E depois pensei, porque, você sabe, YouTube é de uma geração de pessoas um pouco mais jovens que eu. E eu nunca tinha pensado aprender uma língua online. Nunca, 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 nem sabia. Mas pensei, eu vou ver, porque YouTube tem televisão de outros países. Vou ver se encontro algo em português para ouvir. E depois de escutar, ou de assistir a tantos vídeos, e pesquisar tantas coisas também no Google sobre a língua, então o algoritmo de YouTube foi quem Só mandar. se, coisas de você. Eu vi, sim, assim como era exatamente no momento que você estava fazendo a Semana do Português. Eu pensei, ok, vou entrar nesse curso Você se e decidiu vamos ver. entrar no curso mesmo para seguir, assim, mas você teve confiança, porque se você Sim. nunca tinha estudado online, e como que foi isso de verdade? O que que foi que te fez Eu decidir, pensei, assim? eh, porque como confiança que seria uma escola séria, ou algo que existiera de verdade. Um pouco desse, vamos ver, não sei. Sinceramente, não sei, mas como vou pagar com cartão de crédito se tem um problema, eles vão. me- Não tem problema, o dinheiro volta e já. E, hum, e também Perfeito. por isso eu queria hoje fazer essa entrevista, porque os alunos das turmas anteriores à minha
muitos deles estavam nas aulas da Semana do Português e eu podia ler isso nos comentários. E isso me deu confiança. E você Ver via, né, que eles estavam que, ali, né? Claro. sim, que era Sempre uma coisa. estão, né? Sempre vocês estão nas aulas, não tem jeito, né? Eu acho interessante isso, Sim, que os alunos estão sempre participando, assim como você agora, como aluna também, sempre participa, né? Gosta de ver, rever, enfim. sim, porque cada vez, até quando eu volto às aulas que são mais básicas, agora percebo detalhes que antes não percebia. Antes entendia, mas detalhes não. E agora, sim, mas isso é exatamente assim. Eu posso aprimorar, assim. Ai, que legal. Por isso eu gosto de rever aulas mais básicas e gosto de ver coisas também mais avançadas que são um desafio também. Que Sim, escolha sim. positiva. Nossa, que atitude, Evelina. Depois de 6 meses, depois de começar o Fluente, eu, eu estava fazendo também, participando dos bate-papos com a professora Letícia, e um grupo de estudos com outros alunos também da minha turma, e chegou um momento que eu queria ver, porque eu dizia, os alunos entendem quando eu falo, mas um brasileiro vai entender? Não sei, não sei. Eu comecei a pesquisar nas redes sociais e encontrei, e falei com mais de 10, até encontrar uma pessoa que realmente tem a mesma, tinha a mesma dedicação que eu para ela aprender francês. Ela Legal. tinha começado no mesmo mês que eu comecei português, estamos em níveis comparáveis. Ela tem interesse para vir aqui para estudar, fazer seu mestrado. Ah, É muito séria quando combinamos, é sempre. Cada vez que falamos, combinamos para a próxima vez e falamos exatamente 2 horas. Isso requer muita dedicação, hein? 1 hora em cada língua. E eu sinto que sim, eu posso falar de qualquer tema. E eu pensar que faz 1 ano só podia pedir comida num restaurante, nada, e que agora estou falando com você. É incrível, incrível. Sim. é inacreditável, né? Hum, Inacreditável. Mas é não possível, acredito. mas é possível. E Sim. você é a prova disso. Nossa, Eveline, eu tô super feliz. E eu vou ser bem, bem honesta com você. Eu tinha certeza que você estava falando bem. Eu tinha certeza. É porque eu nunca Porque falo nas aulas por timidez. mas eu tinha certeza que você estava falando bem pelo e-mail que você me enviou, aquele e-mail que você enviou primeiro, falando que você estava praticando com aquela outra colega doente, né, que também quer aprender o francês e tudo. Sim, E sim, pela como sua Maria. escrita, pelo seu e-mail, eu falei assim, nossa, ela está escrevendo muito bem. E quando a Obrigada, pessoa não escreve sabia. muito bem, isso reflete na fala. Não tem como. Reflete na Hum. fala, porque você tem uma riqueza, você sabe estruturar bem as frases na escrita, então isso vai trazer para a fala também. O que era meu propósito o ano passado era conseguir alcançar um nível para poder viajar e me comunicar. Eu não queria, não pensava em mais. Então, Legal. E posso agora, dizer que o propósito mudou. como que está o propósito agora? Como que está o É, propósito? quero poder falar sem ter que pensar, que Entendi. seja mais natural. Sim, Mas com a prática.
Eu Com a posso conseguir. prática e vai, quanto mais praticar, isso vai se tornando, né? Mais natural, claro, claro. Por isso que sempre estou nas aulas. Tá certa. Porque isso que É, você disse que frequência vem antes da excelência, eu acho que é verdade, porque só escutar meia hora cada dia ajuda, ajuda bastante. manter a aprender algo, né? Sempre está ali, Uhum. e treinando, né? Sempre está treinando, né? E como que você já sente hoje, por exemplo? Porque antes você não sabia nada do português, hoje em dia você já sente alguma mudança, algum benefício já na sua vida por saber o português, ainda que você não ache que está no nível que você gostaria, mas você já sente assim algum benefício, algo que aconteceu, que você falou, nossa, que bom que eu sei português, como que está hoje agora? Mas eu diria que o ano que acabou de passar foi um ano quase todo ano sozinha em casa. Mas com as colegas do curso, cada semana, cada quinta-feira, falamos 2 horas só em português. Estudamos, mas também falamos de outras coisas, são realmente amigas. Eu não fico sozinha. E com essa outra amiga que tenho a do intercâmbio linguístico, que está, ela mora em Goiânia, no Brasil. Cada semana também 2 horas. Então, é muito interessante ao nível cultural isso. É muito interessante, porque tem uma no Brasil e as amigas do curso são de outros países, também da Colômbia e do Uruguai. E aprendo coisas sobre bom, toda a América do Sul. Eu sou bem interessante, bem interessante. Isso sim, já mudou. É o que vai mudar também é que estamos pensando ir e nos encontrar no Rio de Janeiro. Toda a história, a cultura, não é só praia, tem Não, muitas não é coisas só para ver, praia. Acho que muito nenhum interessante. lugar do Brasil é só praia, na verdade. Toda parte tem história, muita natureza também, além das praias, né? Para quem gosta de montanha, tudo isso tem também bastante. Nossa, Que eu acho que vou fazer mais de uma viagem para o Brasil, porque uma coisa no curso fluente, quando você fala do Maranhão, eu quero ver isso. é lindo, Eu vou Maranhão é lindo mesmo. bem Nossa, é lindo, é lindo. longe, fica longe, mas É, é. E olha eu que penso para que nós aqui é ainda mais longe. Para não você, é isso. talvez tenha voos. Eu não sei se para você tem voos que chegam direto no Nordeste, será? Acho Ao que é só invés de para ter que São vir Paulo. só São Paulo e Rio? Acho que sim. Entendi, porque se tivesse algum voo direto para o Ficaria mais Nordeste, perto. seria Mais perto. melhor, né? Sim. Certo. Mas dá para planejar mais viagens e tá sonhar bastante, que Aham. É um país ainda muito tem, grande, né? tem muitos lugares para desbravar. E isso Com é certeza. importante sonhar. Importante. Aham. Ai, que bom saber disso, que você então já fez novas amizades, está aí aproveitando, né? Podendo ter essa troca cultural. E eu acho que isso que a língua nos proporciona, né? Não tem preço, né? Na verdade, essa troca, esse aprendizado de mundo que a vida, que uma língua abre para gente, né? Prazer falar com você imenso. Estou muito feliz. É, E olha,
fique tranquila, você está fluente, você pode conversar com qualquer brasileiro, de verdade, dá para entender, você consegue falar, vocabulário, claro, vai sempre, sempre, sempre aprender, né? Isso a Hum. gente não termina nunca, nunca. Eu ainda aprendo coisas do Brasil aqui, é só eu ir de um estado para outro, eu aprendo. Quando eu fui para Curitiba, eles não chamam salsicha de salsicha, eles chamam vina. E eu fui comprar um cachorro quente e me perguntaram, você quer com uma ou duas vinas? E eu fiquei, uma ou duas vinas. E eu fiquei assim. Aí ele, aí mostrou, salsicha. Eu não sabia o que era a vina. Então, assim, até dentro do meu país eu aprendo palavras novas também, né? Vocabulário que basta mudar, às vezes, de cidade, de qualquer região, a gente também está aprendendo. Mas, assim, olha, parabéns, eu só posso te dizer parabéns pela sua dedicação, pelo seu esforço, pela sua atitude, né, de pegar um momento ruim da sua vida, né, não positivo, e você transformou em positivo, né? Você pegou uma situação negativa e falou, eu vou aproveitar para estudar o português, vou ficar aqui à toa fazendo o quê, né? E aproveitou isso de uma maneira muito positiva. Então, assim, só quero dar os parabéns para você e agradeço pela confiança, né, por ter escolhido fluente, escolhido estudar comigo. Estou muito satisfeita e agradecida por você. Muito obrigada. E eu muito sortuda de ter encontrado você. Realmente, você fez uma grande diferença no meu aprendizado da língua. Ah, obrigada, Muito obrigada, fico bom. muito feliz. E continuamos, né? Você Eu só vou estar aí. passou um ano só de curso, ainda tem pelo menos mais um ano e a gente está sempre juntas. Enfim, qualquer coisa é só escrever, é só me falar, tá bom? Muito bom. Muito obrigada. Obrigada a você, tá? Tudo de bom. E a gente se fala ainda, tá? Até breve. Então, tchau, tchau. Tchau. No enseño portugués a extranjeros, es mucho más que eso. Ayudo a los extranjeros a sentirse bienvenidos como en casa. Enseño a los extranjeros a superar barreras y prejuicios. Ninguna persona merece sentirse triste y avergonzada por no saber pedir comida, pedir información o comunicarse en el trabajo. Vengo de una familia de extranjeros y he oído innumerables historias de mi abuela sobre los prejuicios que sufría por parte de los brasileños. Por eso, para mí, enseñar portugués nunca ha sido una cuestión de gramática, verbos o letras frías. Siempre ha tenido que ver con la libertad, con la aceptación, con la igualdad, sin barreras. La inmersión para hablar el portugués fluido no será un curso gratuito, será un manifiesto a favor de la libertad.